Graças a Deus, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias, livro de 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus vivo. O mistério está bem grande, graças a Deus. Estava dizendo que eu nunca vi o Ministério Atalaia de Deus nesses 25 anos de ministério. É a mesma pessoa que dirige e prega. É algo inédito. Na igreja Atalaia, o Ministério Atalaia de Deus é algo inédito. E Jesus, eu te louvo, né? Fica à vontade, né? Fica à vontade, faz aquilo que está preparado. É só vaso de barro nas tuas mãos, que o Senhor nos dê graça. Em nome de Jesus. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória ao Rei. Nós começamos o Ministério Atalaia de Deus, irmão. Nós éramos 6 irmãos. Os irmãos devem conhecer o início da igreja, a história da igreja. Nós somos da Igreja Batista. E o Senhor nos tirou de lá como forte, né? O pastor não queria sair de jeito nenhum, né? Mas o Senhor nos tirou. E nós éramos 6 irmãos, mas eu nunca vi a mesma pessoa que dirigia o culto pregar. Isso é forte, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. Eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Igreja do Senhor, sempre adorando ao Senhor. Eu fiz menção, né, pegar essa referência bíblica, irmãos, e gostaria de ir mais profundo um pouquinho. Aleluia. Não vai ser diferente do que a mensagem que nós tínhamos falado sobre o poder da oração, sobre o que o Senhor já usava o pastor aqui para falar para nós, né? A Dara, ela disse que o Senhor tem falado ao coração dela sobre essa questão da oração, né? Aí ela disse que na sexta-feira veio para a vigília, um grupo muito pequeno, e ela disse que tem um sono muito grande, né? E ela foi lá para fora andar um pouco, né? E ela olhou e viu casa de oração, né? Ela testemunhando para nós em casa. Ela disse: me chamou tanta atenção, deu o meu coração quando eu li o nome casa de oração. E ela disse que chamou a atenção porque ela tem observado nas outras placas e não tem mais esse termo, né? Casa de oração, que foi algo que foi colocado desde o início. E ela lembrava, ela dizia: nossa, nós orávamos tanto, né? Ministério Atalaia de Deus, e as orações estão ficando tão escassas, está todo mundo tão cansado, está todo mundo tão ocupado, né? E de fato, como o Senhor usava o nosso pastor aqui, nós temos orado pouco. E nós vamos ver, irmãos, que essa história nada mais é do que uma história de alguém que tinha uma grande necessidade e recorreu ao Senhor e através da oração. Nós vamos provar isso à luz do Evangelho. E aí, irmãos, nós vamos entender que chamava atenção, porque a Bíblia Sagrada diz que o marido dessa mulher, ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, né? E eu pensava acerca disso. A Bíblia Sagrada diz que ele era um dos filhos dos profetas. E antigamente, irmãos, se você for lá ler o livro de Reis, eu gosto muito do livro de Reis. Quando eu era nova convertida, eu li e reli várias vezes, porque eu me alegrava muito com as maravilhas que Elias e Eliseu faziam em nome de Deus, né? Se sujeitavam a Deus e Deus usava de uma forma gloriosa.
diácono Manuel falou sobre isso ainda há pouco também, né? Por que nós não fazemos mais, né? Aquilo que muitos santos fizeram, e a Bíblia Sagrada diz que se nós crêssemos nele, nós faríamos a obra que ele fez e ainda faríamos maiores. É porque, infelizmente, irmão, nós muitas vezes temos feito aquilo que manda o nosso coração, aquilo que dá vontade de fazer. Infelizmente, muitas vezes, nós não temos andado segundo a vontade excelente dele, que há muitas vezes é rejeitado em nome de nós mesmos, dizer não para si mesmo, né? E fazer aquilo que ele tem mandado. E a Bíblia Sagrada vai descrever, se você for no livro de Reis, esses homens se sujeitaram, esses homens fizeram na íntegra, cumpriram na íntegra. Imagina, por exemplo, Eliseu vivendo de uma forma humilde, né? Muito humilde, e chega lá na Naamã, depois de um grande milagre, e recompensá-lo com uma grande dádiva, um grande presente, né? Eu trouxe para os irmãos no dia que eu preguei sobre o assunto, que teólogos calculando, chegava uma média de 100 mil reais, um prêmio, um presente que Naamã estava levando. Aí eu imagino, irmão, talvez se fôssemos um de nós, diríamos, nossa, que bênção, eu recebo, né? Recebo. Mas a Bíblia Sagrada diz que pelo menos estava tão sujeito à vontade de Deus, aleluia, que ele disse, pode levar a tua dádiva, pode levar o teu presente, dá glória apenas para Deus, porque quem te entregou a cura foi Ele, então dá glória para Ele. Homem totalmente sujeito, irmãos. Aí a Bíblia Sagrada diz lá nessa época de Reis, que havia escola de profetas. É assim, eu sou uma mulher de Deus, então minhas filhas vão estudar ali, né? Vão ser profetas. O evangelista Samuel, um profeta de Deus, seus filhos vão estudar ali, vão crescer ali, né? Vão criar maturidade espiritual, aprendendo as coisas de Deus. Mas embora fosse filho de profeta, a Bíblia Sagrada vem dizer que ele cometeu um delito grave. Não sei se irmãos atentaram na leitura bíblica para o delito grave que esse homem cometeu. Ele morreu. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele deixou uma dívida tão grande para sua esposa e para os seus filhos, que agora a Bíblia Sagrada diz que os credores vão lá e vão requerer. Quem é, irmãos, que vende e não quer receber? Tem alguém aí que vende e não quer receber? Aí não é venda, é doação. Aí tem que ser o pastor marido, né? Pastor marido, meu pai uma época deu recado para o pastor marido cuidar. Aí o pessoal chegava lá e dizia, olha, eu estou precisando de um leite, meu filho está com fome e não tem nada para comer. E eu também não tenho dinheiro, estou ali assim, pô, leve, vai embora. O pastor marido faliu o mercado do papai. Faliu, não teve jeito. Doava tudo, dava tudo. Então, irmão, só que infelizmente nem todo mundo tem o coração do pastor marido, né? Então os credores venderam e queriam receber, foram lá para receber algo que era direito. Entende, irmãos? Aí nós vamos falar sobre a questão da legalidade. Hoje, por exemplo, nós víamos, e tem um sinal aqui agora, né? Então, quando a gente vem no centro, a gente tem que esperar o sinal abrir para a gente dobrar para cá. Mas a maioria sobe, está fechado o sinal, sobe no posto. Sobe no posto, muito mais rápido. O sinal está fechado, é bênção. Eu vou subir no posto, vai ser rapidinho, eu vou chegar em casa. E eu dizia para alguém hoje, você abre legalidade quando você faz isso, não faça isso. Nós, igreja, estamos sujeitos à lei do homem. Nós estamos sujeitos e nós temos que estar vigiando, porque o nosso adversário, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, você está olhando, vê se você vê ele por aí. Noir, cadê teu adversário? Está aí? Está aí, Noir, teu adversário? Está conseguindo enxergar, irmão? A Bíblia Sagrada diz que embora nós não estejamos vendo, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, observando atentamente o nosso trejeito, como nós agimos, como nós reagimos, para abrir legalidade, para ele se apresentar lá no céu e dizer, olha, a missionária Márcia está pregando lá, mas lá na casa dela, ela faz isso, isso e isso. A missionária Márcia, ela diz assim, mas ela não age como ela diz. E aí, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, por ele agir por princípios, ele vai dizer, infelizmente eu vou ter que te autorizar, porque abriu legalidade. Aí os credores vêm e eles vão requerer aquilo que eu abri porta para ele agir. E às vezes nós não
assistir isso aqui, né? Eu vou perder tempo com aquilo ali. Embora o Espírito Santo, eu tenho certeza que sussurra e diz assim: não faz isso não. E muitas vezes nós dizemos: sai para lá, Espírito Santo, dá licença, depois eu converso contigo, né? Eu vou fazer, meu coração está mandando fazer, eu vou fazer. Aí diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que essa mulher ficou numa situação muito difícil. E a Bíblia Sagrada diz que os credores não queriam nada mais, nada menos do que os seus filhos. Até porque ela achava que não tinha nada. Ela achava que não tinha nada. Mas a Bíblia Sagrada diz que depois de pensar um pouco, ela disse: eu tenho, o que ela disse que tinha? Um pouco de azeite. E aí eu quero lembrar os irmãos algo bem interessante. Esse azeite era de tanto valor que a Bíblia Sagrada diz que quando ele abastece lá, o Senhor usa a boca do profeta e diz: agora tu vende, tu vai viver com o resto. Ou seja, era algo caro, o azeite era algo de grande valor monetário, porque naquela época não havia energia elétrica. Naquela época eles usavam azeite para alimento e usavam azeite também nas lamparinas para acender na noite e boa noite. Acende a lamparina aí, menino. Mamãe acabou o azeite. Aí o negócio pegou. Irmãos, vou abrir uma janela aqui para uma situação que eu me lembrei agora. Eu disse para Dani até que eu perdi o sono ontem à noite pensando acerca disso. Algo importante. Muitos cientistas já têm se manifestado com relação a isso, e alguns pastores também já têm começado a alertar a igreja com relação a isso. Há uma abertura no solo, nós já até cogitamos rapidinho isso, mas o negócio está tomando uma proporção muito grande, e a igreja tem que estar olhando nesse propósito e vigiando e atenta. Que ele está jogando raios, né? Raios de uma intensidade muito grande, e eles acreditam que vai haver uma que eles chamam de chuva eletromagnética. Isso pode acontecer a qualquer instante. Comprovação científica, né? E os pastores já alertando. Isso acontecendo, irmãos, vai comprometer, não vai haver internet por muito tempo, e possivelmente a energia elétrica também vai ser comprometida em toda a Terra. Em toda a Terra. E não vai ser algo que vai acontecer, segundo os cientistas, não vai ser algo que vai acontecer por um período de 2 dias, uma semana, não. Serão meses. Meses. Investigue isso, estude sobre isso, isso é muito sério. Então o que acontece? Se não houver energia elétrica, não vão ter como estar vendendo carne porque vai estragar, frango porque vai estragar. Então as pessoas vão correr para o mercado e vai diminuir muito a quantidade de alimento que vai estar nos supermercados. E não vai ter energia elétrica. Então, nos lugares que são frios, que o clima é muito frio, essas pessoas vão sofrer, porque eles usam aquecedores para poder, né, se manter quentes. E nós que estamos num lugar que é quente, a gente usa central para diminuir o calor. Então, vai haver uma mudança no comportamento das pessoas, a violência vai aumentar ainda mais. E ontem eu vi um homem de Deus dizendo assim: irmãos, ore nesse sentido. E você que está me ouvindo, que você não aceitou Jesus, corra para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque esse negócio vai ser tão complicado que se você não tiver Jesus, você vai sofrer muito. E a igreja, ele dizia, e a igreja, comprem lanternas para ter em casa, pilha para ter em casa, né? Porque vão ser dias difíceis. Então a igreja ora nesse sentido, irmãos. Ore nesse sentido. A igreja não é pega desprevenida. Quem ora, o Senhor dá uma direção, o Senhor dá um discernimento, né? E estejam atentos para o que está
a presença do Espírito, a unção. A Bíblia Sagrada diz lá na carta das igrejas do Apocalipse: eu vou tirar o castiçal. O que é o castiçal? Que trazer a luz para o ambiente, né? Então, se não tem o azeite, não vai ter luz, não vai ter a presença do Senhor. Aquela mulher me dizer assim: olha, irmãos, eu só tenho um pouquinho de azeite. Pergunta de quem está do teu lado: como é que está o teu azeite? Qual é a porção de azeite? Irmão Pedro, qual é a porção de azeite que tem aí, irmão Pedro? Para nós refletirmos um pouquinho. Irmã Gabriela, como é que está o azeite aí? Se aparecer alguém demoniado lá na escola, está preparado para ir lá aí? Lembrei da minha mãe, né? Com câncer em estágio terminal. Aí ela foi para um quarto lá, que ela não queria ir. A Vera me ligou e disse: Márcia, a mãe está chateada que ela não quer ficar nesse quarto não. De mulher disse para ela que tem tudo com propósito, tudo para ficar quietinha, ligadinha, porque Deus tem um propósito. E aí quando eu cheguei lá, eu disse: mas eu podia estar aqui, mulher, fica ligadinha aí que Deus tem algo. Irmãos, daqui a pouco nós começamos a testemunhar. A senhora do lado, jovem senhora, começou a chorar e soluçar. E eu disse: a senhora está ligada aí? Ela disse: ligadíssima, ligadíssima. Aí terminei, eu disse: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ela disse: eu quero, estou desgada um tempão e eu quero aceitar Jesus. Quando aquela mulher começou a confessar a Jesus, ela ficou possuída. Imagina uma senhora doente, irmão Beto, possuída, que caiu no chão se entortando todo. Quando eu olhei para a mulher se entortando todo, eu olhei, a mamãe já estava lá em cima da mulher, aí, colocando a mão e repreendendo. Eu disse: meu, mulher, a senhora tem que estar deitada, deixa que eu faço isso. E ela estava lá, a mão na cabeça da mulher já repreendendo. Amém? Ligadinho. Só, irmãos, que essa situação pegou essa mulher desprevenida. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente coloca a confiança em alguém. Às vezes a gente coloca a confiança no marido. Meu marido está aqui, então eu vou ficar tranquila, né? Pastor pregando todos os dias, então eu estava tranquila. E agora? Que tem que pregar todo dia. E agora? Se eu não estiver ligadinha, né, irmãos? Então, eu tenho alguém que confia, tem minha conta bancária. A minha confiança está lá. Aí daqui a pouco o emprego some, desaparece, né? Peguei as contas. E agora? Qual vai ser a tua situação? Onde está a tua confiança? Aí diz a Bíblia Sagrada que essa mulher ficou numa situação tão delicada, mas que graças a Deus, irmãos, naquela época ela não tinha o privilégio que eu e você temos. Hoje, se eu quiser buscar a presença do Senhor, como disse o pastor, basta eu dobrar o joelho, quebrantar meu coração, e imediatamente eu percebo a presença do Senhor, já começa a chorar o Senhor. Tu já está aqui, eu mandei agora, tu já está aqui, que Deus tão bom, né, irmãos? Naquela época não era não, naquela época só um homem podia fazer, o Senhor escolhia um, que na época era esse profeta. Então ela vai até esse homem de Deus e clama a ele. É como se ela estivesse orando, é como se ele fosse um intercessor. Então ela orava: eu estou pedindo socorro, a minha situação é difícil, eu não tenho como resolver. Aí olha o que o homem de Deus disse para ela: tu vai, pede vasilhas não poucas. Aí eu pensava acerca disso, irmãos. O que é sair e pedir na vizinhança emprestado? O que ela precisava ter para fazer isso, irmãos? Humildade. Eu tenho uma necessidade e lá na vizinha, me empresta aí um pouquinho de açúcar, está tudo fechado, eu tenho que resolver. Me empresta as vasilhas aí, me empresta uma vasilha. Humildade. Aí se eu me lembro, irmãos, lá 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Aí diz a Bíblia Sagrada que ela precisou se levantar dentro de casa, parar a dependência do marido, parar de estar reclamando pela situação. Ela precisou se
diz que ela ouviu atentamente a orientação do homem de Deus. Irmãos, Deus tem direção para todas as áreas da nossa vida, sejam elas quais forem. Por mais difícil que pareça ser, parecia ser impossível. Aquela mulher, irmãos, eu imagino que a dor era tão grande, mas ela não viu como uma situação impossível. Ela correu atrás de quem poderia resolver o problema. Acontece, irmãos, que às vezes a gente tem um problema e a gente tem se afligido tanto, e a gente tenta resolver da forma do natural. A conta bancária está virada, eu vou fazer um empréstimo. Eu tenho esse recurso, eu vou fazer um empréstimo. Eu vou atrás daquele empresário que é amigo meu, que possa me socorrer, né? Eu estou doente, eu vou correndo lá para o hospital, né? Que lá tem uma solução. A gente está sempre atrás de soluções naturais. Aí a Bíblia Sagrada diz que ela correu atrás de quem poderia resolver. Aí a Bíblia Sagrada que o Senhor diz algo muito interessante, irmãos, que ela entrasse no quarto e não entrasse sozinha. Ela tinha que levar consigo os seus filhos. Hoje é aniversário da Débora, e eu orando pela Débora, eu disse ao Senhor, que essa criança lá no campo missionário, que ela está no campo missionário graças à ousadia dos pais, né? Ela está lá. Eu sei que ela cresça vendo teus sinais, que ela cresça vendo tuas maravilhas, que ela tenha experiências contigo, para que quando ela chegar numa fase adulta, ela diga, eu quero estar no campo missionário também, porque eu vi o que Deus fez através da vida dos meus pais, né, irmãos? Então, esses filhos precisavam estar lá dentro, porque filho é responsabilidade de pai e é responsabilidade de mãe. Às vezes nós temos negligenciado a nossa responsabilidade, né? Principalmente enquanto eles são crianças, mas é responsabilidade nossa. Aí a Bíblia Sagrada diz que a responsabilidade tanto era dos dois, de todos eles, que a Bíblia Sagrada vem dizer no versículo 6, que ela disse ao filho, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles quem? Os filhos, lhe traziam os vasos e ela os enchia. Eles traziam e ela enchia. Eles traziam e ela enchia. É muito parecido com a igreja do Senhor, não é? Todo mundo com atribuição, todo mundo com responsabilidade, um fazendo isso, outro fazendo aquilo, e está todo mundo envolvido no reino, está todo mundo comprometido com a obra. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que é bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando chegar, achar fazendo assim. Assim como? Assim como o Senhor tem mandado, assim como o Senhor tem orientado, né? Vou entregar meus talentos para o Senhor do reino, vou usar os meus dons, aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, né? Meus recursos, a minha vida, o meu tempo. Aí diz a Bíblia Sagrada que eles viram o milagre, irmãos, eles viram o milagre acontecendo. Quando tudo acabou, houve suprimento naquela casa, e o suprimento, irmãos, não foi apenas material. Não foi apenas material. E eu pensava acerca disso porque muitas vezes nós estamos. Ela não pôde, irmãos, mandar aqueles credores embora, porque o pouco azeite que ela tinha não era suficiente para mandar os credores embora. E às vezes a nossa reserva de azeite está tão pequena que o nosso adversário às vezes ri da nossa cara e nós não temos nem condições de mandar ele embora, porque falta azeite nas lamparinas, né? Falta azeite na vasilha. E aí o Senhor é tão bom que aquela mulher se humilhou na presença do Senhor, fez exatamente como o Senhor ordenou e houve suprimento de azeite. Então ela pôde quitar a sua conta, e quando ela procurou para a porta, cadê os credores? Foram embora. Aquela mulher foi livre, né, daquela situação, porque clamou o Senhor. Qual é a tua necessidade nessa noite? O que você tem necessidade? É de cunho financeiro? O Senhor é Deus de provisão. Abraão já dizia, Deus proverá. É de cunho emocional? Deus, ele tem provisão. É de cunho espiritual? Ele disse, vós sendo mal, sabei da voz de vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A porção de azeite. Irmãos, e para encerrar, isso é tão sério, eu pensando acerca disso, é tão sério. Eu pensei tanto que eu sonhei ter um arrebatamento na igreja essa noite. É tão sério que virgem sem azeite vai ficar na tribulação.
vai procurar a igreja e a igreja não vai estar e vai continuar aqui no pior período desde a criação do mundo nessa terra. Porque eu ia para a igreja, mas cadê o teu azeite? Não tinha azeite, eu não tinha tempo para abastecer minhas lamparinas, eu tinha tanta coisa para fazer, eu estava tão ocupada que não deu para abastecer a lamparina. E aí, irmãos, vai ser tarde demais, muito tarde. É interessante que as 10 virgens dormiam, diz a Bíblia Sagrada que as 10 virgens dormiam. Aí eu pensava acerca disso, irmãos, porque Deus não condena a gente descansar. Ele próprio, no 7º dia, Ele descansou. O problema é que alguns de nós estão tão cansados sempre, e estamos normalmente cansados com relação ao reino de Deus, né? O que realmente é importante, tanta coisa, tanta gente precisando de uma palavra, de um abraço, né? De algo tão simples, e às vezes nós estamos tão ocupados e não conseguimos fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado e tem entregue nas nossas mãos para fazer. Mas, o último versículo da noite: tudo que vier para tuas mãos para fazer, faz, conforme as tuas forças. Amém? Porque deveria se colocar em pé. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Você que deixou sua casa para estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, que haja recompensa da parte de Deus. Com a porção do Espírito, né, irmãos? Abastecer suas lamparinas. Busca a presença do Senhor. Vamos orar. Busca a presença do Senhor. Diga qual é a sua necessidade. Diga se tem azeite suficiente. Então diga: Senhor, muito obrigada, já tenho azeite suficiente, tá bom. Mas se não, irmãos, clame ao Senhor, busque. Eu me lembro que houve uma época no Ministério da Palavra de Deus, nós fazíamos o nosso congresso de ciclo de oração. A festa era em setembro, nós começávamos a nossa campanha de jejum e oração em fevereiro, né? Em fevereiro. E nós tínhamos visita, evangelismo, envolvia tudo, né? E na festa, agora era uma coisa tão forte, de 7 dias, e quando chegava no 3º dia, eu dizia: Senhor, o vaso aqui não cabe mais azeite não, o negócio está transbordando, eu não tenho condições de mais azeite, então não vou resistir, o corpo não vai dar conta, né? Aleluia. Se a sua situação é essa, diga isso. Mas se nós temos necessidade, como eu tenho hoje, então vamos clamar ao Senhor. Irmão, peça ao Senhor, faça como essa mulher. Ela tinha uma necessidade, uma lição para nós, né? Ela buscou no Senhor.